Olá, pessoas maravilhosas aqui do meu canal. Se você está chegando por aqui agora, meu nome é Nilza de Oliveira Finamon. Eu fui a ovelha negra da família, sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. Muitas pessoas ainda acham que espiritualidade é paz, luz, amor. E não é só isso. Aceitar que você é um ser espiritual não é para fracos. Isso é para pessoas corajosas que decidiram seguir a sua jornada por um caminho mais difícil, enxergar a sua própria sombra e encará-la. Porque toda pessoa que é um ser de luz, ele tem sombra e luz. Então você vai ter que balancear essas duas energias, para que assim você possa enxergar a sua sombra como seu maior potencial, como seu maior aliado. Porque isso também é parte de você. Porque não é a nossa luz que nos torna iluminados, é a nossa sombra. Porque é através da sua sombra que você encontra a sua força, a sua resiliência e encontra uma nova versão sua desconhecida que você nunca tinha acessado antes. E é só passando pela noite escura da alma que a sua verdadeira identidade em Cristo está escondida. E para você descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo, você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Mas é se perdendo que você se encontra, né? E quando você se acha nas suas sombras, você descobre quem você é. E é a partir disso que você vai construindo o seu caráter, você constrói o seu novo sistema de crenças e destrói todas as outras crenças fantasiosas que foram impostas a você desde o seu nascimento, né? Quando você nasceu em uma família disfuncional, pela igreja, pela sua escola, por todo o sistema no geral. E isso contribui para fazer uma lavagem cerebral em você, que quando você tem que passar pela sua escuridão, você descobre tudo isso e vê que tudo era uma mentira, que tudo não passou de um engano. E é só quando você começa a trabalhar a sua espiritualidade que você descobre essas verdades. E você vê que você foi enganado uma vida inteira por todo mundo, que a sociedade é tóxica e que tudo que colocaram na sua cabeça sobre você não é quem você é. Então não se desespere quando você estiver passando pela noite escura da alma, porque é lá onde você vai encontrar a sua nova versão. É nessa situação que você se conecta com o seu eu superior. E lá você enxerga a sua versão mais forte. A sua melhor versão está escondida nas suas sombras que você evita tanto enxergar. Porque para você enxergar a sua melhor versão, você vai ter que enfrentar a dor. E é isso que a humanidade evita: sentir a dor, enfrentar a própria dor que você carrega desde criança. E isso é uma experiência individual, cada um vai experienciar de uma forma. E cada um de nós pode enfrentar processos diferentes para chegar até essa verdade, mas desde que se chegue, esse é o objetivo. Porque a sua melhor versão, ela não nasce da sua luz, ela nasce da sua sombra. A religião, ela é para qualquer pessoa. A espiritualidade, não. E não existe isso de você tentar ser espiritual. Todos nós, com religião ou sem, nós somos seres espirituais. É você que tem que enxergar a sua força e o seu poder. E entender que você tem que sair dessa dependência, porque você não precisa de ninguém além de você e de Deus para seguir a sua vida e construir seja lá o que você deseja. E todas as situações que ocorreram na nossa vida contribuíram de alguma forma para o nosso bem, sejam essas coisas, essas situações boas ou ruins. Tudo que nos aconteceu desde a nossa infância, tudo isso serviu para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento pessoal. Mas, obviamente, que isso vai depender da forma como você decide enxergar toda a sua experiência de vida, por um foco mais positivo ou por um foco mais negativo. E quando você se torna um ser consciente, um ser iluminado, isso não significa que você não vai sofrer mais na vida. Vai sim, você vai ter desafios como qualquer outra pessoa. Você vai ter momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de solidão. Você vai sentir todas as emoções que qualquer ser humano normal sente. Porque passar por tribulações e sentir todo esse misto de emoções, isso são coisas da natureza humana. Só que você vai enfrentar todas as dificuldades da sua vida com uma mentalidade consciente. Você vai enfrentar isso de uma outra forma, sem que isso afete diretamente o seu estado de espírito.
Você passa a enfrentar as dificuldades da sua vida com muito mais calma, maturidade emocional e autocontrole. Porque as dificuldades da nossa vida, elas nos ajudam a transcendê-las. E não é porque você está mais espiritualizado e consciente que você não vai mais experienciar situações e emoções de natureza humana. Mas porque você está consciente, você entende que você não é as suas emoções. Você é a sua consciência controlando as suas emoções. Você observa você mesmo sendo emocional, sendo humano. E esse nível de consciência te permite operar em uma posição de poder e autocontrole. E isso é individual, isso é pessoal. E isso acontece mesmo você experienciando estados emocionais intensos. É como um jogo de videogame, o seu corpo é o protagonista do jogo, da matriz. Você, conectado ao seu eu superior, que é Deus, controla o jogo. E cabe a você reconhecer que você não é um mero ser humano, você é importante. E infelizmente muitas pessoas ainda estão desconectadas de si mesmo, andando no modo sobrevivência, no piloto automático. Essas pessoas ou elas não vão transcender ou elas não transcendem ainda porque elas não se enxergam como um protagonista, elas se enxergam como um fantoche no jogo da matriz. Porque ao invés de ser o jogador, o protagonista da própria vida, essas pessoas dão o controle da vida delas para qualquer pessoa, para o sistema, para a família, para o esposo, para a esposa, para os filhos, em vez de tomar o controle da sua própria vida. Você esquece que é você que tem o poder de fazer a mudança na sua vida que você deseja viver. Você constrói a vida que você deseja. Ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que acreditar em você. Só que para isso você tem que fazer um esforço, você tem que fazer uma cura interior. Você tem que enfrentar as dores que você carrega e fechar essa ferida que continua aberta desde a infância até os dias atuais. Porque o trauma não é o que aconteceu com você. O trauma é o que aconteceu dentro de você como resultado o que fizeram com você. O trauma é como você internalizou todas as suas experiências dolorosas, que com certeza não doeu nem um pouco naquele que te causou essa ferida. O trauma nada mais é do que uma ferida psíquica que você carrega. Quando você entende a natureza de uma ferida, você percebe que se ela ficar aberta, inflamada, se você tocar, vai doer, né? Se você deixar essa ferida aberta, ela pode o quê? Infeccionar e piorar a situação. O trauma é a mesma coisa. Quando sua ferida está aberta, seus gatilhos são disparados. Cada vez que eles são apertados, isso dói. Você sente esse desconforto, você só não sabe de onde está vindo essa dor. E você se torna um ser extremamente reativo, como se você tivesse feridas pelo corpo todo a cada vez que essas pessoas apertam seus gatilhos. E quando essa ferida vai cicatrizando, ela cria aquela casca por cima, né? Uma casca que protege essa ferida de ficar aberta. E como que ela é? Ela é dura, é uma casca grossa, inflexível e não cresce. E nessa ferida fica faltando algumas terminações nervosas, né? Então você não sente. Então o trauma faz isso. Ou ele vai te sensibilizar demais a certos estímulos, ou ele vai te anestesiar emocionalmente. E como resultado isso te separa do teu corpo, porque o teu corpo se torna um lugar inseguro e muito doloroso para você próprio habitar. Então você tem que olhar para dentro de você e enxergar o que precisa ser transformado. Porque não há cura se você não enxerga a si próprio, se você não enfrenta você mesmo. E para essa mudança acontecer, para essa cura interior acontecer, você tem que sair da sua zona de conforto do conhecido. Você tem que ter esse desejo de mudar. Você tem que ter essa ação para você conhecer o novo você. E é isso que cada um de nós tem que fazer ao longo da nossa jornada individual de evolução. Para que a gente se torne mais santificados como Jesus Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E que nós nos tornemos mais como Jesus Cristo para trazermos Deus para a vida terrena. Isso não envolve religião, né? Porque não é sobre quem você é sobre quem você está servindo. E através da cura interior que você pode vibrar na frequência do amor, porque nós temos que nos amar. Depois desse trabalho interno de amor próprio, você tem que começar a amar todos.
E acredite, isso acontece porque é tanto amor que vem de cima, que transborda em você. E você vai ter amor para dar e vender. Nós temos que amar a todos e sermos amigos de poucos. Infelizmente é assim, porque a sua própria jornada já vai te trazer uma sensação de querer se isolar automaticamente. Então você não pode ser aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, mas odeia o espírita, odeia o umbandista, a pessoa que segue o satanismo, odeia os gays, odeiam isso, odeiam aquilo. Não, você não pode ser assim. Quem faz isso são aquelas pessoas crentes de cabresto que pecam pela própria ignorância, pela falta de conhecimento, pela falta de expansão da consciência. Porque as pessoas, elas não são o que elas praticam. Ela pode estar frequentando uma religião que não tem nada a ver com os seus valores, às vezes porque ela não está no nível de consciência que você, e está tudo certo. Foi assim que ela decidiu viver. Você não pode ficar odiando as pessoas pelas suas práticas ou pelas suas escolhas de vida. Porque essas escolhas e essas práticas, a forma que ela decidiu viver, foi ela que decidiu viver, não foi você. Então você tem que aceitá-la e respeitar as decisões dela. Porque se as pessoas estão fazendo coisas erradas, isso é problema delas, né? Elas que se preocupem com a sua própria salvação, porque a salvação é individual. Então você tem que ter esse autocontrole de você saber o que é seu e o que é do outro, para que assim a gente possa se unificar. Porque a religião ela vem para nos separar e a política pior ainda. E Deus ele vem para nos unir. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês, não busquem Deus fora de vocês. Deus está dentro de vocês. Voltem esse olhar para dentro, não busquem religiões, busquem Deus. Vá direto à fonte. Porque nós, seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros e ao mesmo tempo iguais. Nós sempre vamos entrar em discordância, nós sempre vamos ter opiniões diferentes, escolhas de vidas diferentes. Por isso que nós temos que nos amar uns aos outros, independente das escolhas de vida de cada um, né? Porque se você vê que uma pessoa não está vivendo de uma forma que você não viveria, isso é um problema dela. Ela que vai acertar as contas com Deus, né? Não é você que tem que interceder. Mas o que é que a gente tem que fazer? Fazer com o outro aquilo que a gente espera que o outro faça com a gente. O que é que a gente quer? A gente quer respeito, a gente quer aceitação e a gente quer ser amado. O outro é a mesma coisa. Então eu acredito que essa é a receitinha para a gente viver aqui na Terra. Aceitar o outro, respeitar o outro e amá-lo. As religiões, elas só vieram para esse mundo para causar discórdia e divisão. Veja o tanto de guerras que está ocorrendo aí no mundo. Todo mundo matando em nome de Deus. E que Deus é este? O Deus dessas religiões que fazem lavagem cerebral nas pessoas. A religião, ela nos separa. Então nós é que temos que ter essa consciência de que a gente tem que se unir em Deus. Porque Deus mesmo diz, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar não quer dizer viver de falsidade. Você pode muito bem amar uma pessoa e não conviver com ela. Amar é aceitar o próximo como ele é e respeitar as suas escolhas de vida que ele escolheu viver. Então, a gente tem que trabalhar todo dia para não ser aquele crente de cabresto. A gente não pode ser aquele cristão que odeia o candomblessista, o umbandista, o espírita, o budista, enfim. Tem um monte de religião aí que eu nem conheço. A gente não pode sair odiando essas pessoas assim aleatoriamente. Porque ali também tem um ser humano, uma alma. Uma pessoa que quer aceitação, que quer respeito e quer ser amado. Tanto quanto você quer ser. Porque eu vejo por aí muitos crentes, muitos cristãos que acreditam que só a religião dele é a certa. Não. Quem faz isso é pessoas que participam de seitas. Mas não é por isso que você vai odiá-las. Você pode simplesmente se afastar. O que nós não podemos fazer em hipótese alguma é odiar o nosso irmão porque ele decidiu viver de uma forma diferente da que você viveria e que você decidiu viver. Um exemplo disso você pode levar para o narcisismo. Você vai odiar o seu filho narcisista? Você não consegue, né? Você consegue odiar o seu pai e a sua mãe narcisista? Não. Mesmo eles te maltratando, você ainda os ama. Só que o que é que você faz? Você se distancia, porque se você não fizer isso, você vai enlouquecer. Você vai ficar totalmente destruído. Ninguém quer se afastar dos seus filhos ou dos seus pais. Você faz isso porque você é obrigado, por autopreservação. Mas não quer dizer que você deixou de amá-los.
Você é forçado a fazer isso mesmo te doendo na alma. E então, com as outras pessoas que vivem diferentes de você e que buscam umas religiões aí que não vão de acordo com o que você acredita, é a mesma coisa. E isso é um trabalho difícil, obviamente, muito difícil, mas a gente tem que treinar esse amor e compaixão ao próximo todo santo dia. Porque só assim você vai ficar vibrando nessa frequência do amor. Você não pode sair disso, porque senão sua frequência baixa. Todo esse trabalho interno acaba se baseando na desconstrução do seu ego, porque é o seu ego que é o seu pior inimigo. Então, quando você está falando assim de parentes, pais, mães, filhos, enfim, que são narcisistas, o que é que acontece? Você tem que aceitá-los, respeitá-los e amá-los, se você pode fazer isso muito bem à distância. Então, a gente não pode deixar as crenças, a religião, a nossa forma de viver, as nossas escolhas de vida nos separar. Nós temos que nos unificar em Deus, porque assim nós temos o poder, nós somos mais fortes. E é só assim que a gente tem a chance de vencer esse jogo. E eu acho que basicamente é esse o segredo para a nossa redenção espiritual, né? Nós temos que entrar em ação, falar pouco e trabalhar para servir a humanidade. Nós temos que ajudar a humanidade de alguma forma, porque todos nós somos valiosos e importantes e todos nós temos algo de bom para oferecer. E para isso a gente vai ter que ter muito autocontrole, falar menos, ouvir bem. Certas coisas negativas que você pode ouvir no seu dia a dia, você tem que fingir que não escuta. Então você tem que ativar aí todos os seus sentidos, né? Para você não responder a estímulos externos, porque é só assim que você vai manter a sua paz de espírito intacta. Nós temos que compreender, aceitar e respeitar o outro, né? Para que o bem, o amor, a união cresça. Porque é só assim que a gente consegue elevar essa frequência vibracional na Terra, através do amor e da união. É só assim que a gente consegue combater essa negatividade do Rei das Trevas aqui no planeta Terra. E para que isso aconteça, nós temos que fazer um trabalho grandioso dentro de nós mesmos. E como a gente faz isso? Nos curando, nos educando, para nós transcendermos e ressignificarmos as nossas dores. E o nosso trabalho, ele é bem simples, por mais que você ache que ele é bem complexo. Nosso trabalho, ele consiste em você respeitar, aceitar, ajudar e servir o próximo, por amor a Deus. Porque o amor de Deus, ele é farto. Nós temos que tentar entender as pessoas e ajudá-las. Nós não podemos negar ao outro aquilo que nos foi dado como herança, que está dentro da gente, que é o dom de servir. E esse servir não é servir às trevas, não é servir narcisista, não é servir igrejas, é servir a humanidade inteira. Por isso que é importante você se alinhar com o seu propósito. E você consegue também fazer isso através da sua cura interior. O momento certo vai chegar, porque tudo está em abundância no mundo, exceto a consciência. E Deus consegue fazer tudo por você, exceto a sua parte que você deve fazer.